Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre balanceamento. Balanceamento relacionado a projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso numa graduação, num mestrado, num doutorado. Ele precisa ter uma associação com a qualidade do trabalho. E quando a gente fala em balanceamento, muita gente associa balancear um trabalho durante o processo de pesquisa, mas não leva em consideração diversos fatores extremamente relevantes, extremamente importantes para se identificar se esse trabalho foi de fato pensado antecipadamente, planejado criteriosamente, ou se, à medida que o tempo foi passando, muitas decisões foram sendo tomadas e muitas alterações nesse projeto foram sendo feitas. Aqui eu trouxe um breve resumo dos tópicos que a gente vai abordar. Porque, quando a gente fala de balanceamento de trabalhos, a primeira forma de identificar a qualidade de um trabalho, independente do assunto, é avaliar o seu sumário, verificando o tamanho de cada um dos capítulos, o tamanho de cada uma das sessões e, mais para frente, a profundidade que esses assuntos estão sendo discutidos e abordados. Vamos pegar um exemplo de um trabalho que tem o primeiro capítulo com um tamanho bastante maior, o segundo capítulo menor e o terceiro capítulo menor. Significa que este trabalho levou em consideração uma área com uma importância maior para o seu desenvolvimento. Logo, é bom que o sumário, o tamanho de cada um dos capítulos e sessões, leve em consideração e reflita a importância de cada uma das sessões para aquele trabalho. Um outro caso é uma pesquisa inovadora, precisa refletir na sua estrutura e no seu tamanho esse caráter de inovação. Como se comprova a inovação? Apresenta-se a fundamentação, o estado da arte, e a ênfase maior do trabalho vai ser exatamente na parte do projeto, na parte do desenvolvimento, na parte dos estudos de caso, aplicações, relação entre variáveis. E, portanto, a estrutura de um trabalho que visa inovação precisa ter uma ênfase maior que vai ser refletida no sumário para a parte de projeto de aplicação, de estudo prático. Ok? Vamos lá. Como eu consigo olhar cada uma das sessões do trabalho e avaliar o balanceamento? Uma proposta de trabalho cujo título seja Fundamentação Teórica do Tema X e o meu capítulo de Fundamentação Teórica tem um tamanho pequeno, sucinto, significa que o título não está condizente com a estrutura do trabalho. Até aqui conseguiram acompanhar? Portanto, vejam, apenas olhando a estrutura do trabalho, apenas olhando a quantidade de páginas, nós já conseguimos fazer uma análise superficial da relação qualidade do trabalho, proposta e imprevistos que aconteceram durante o processo de desenvolvimento. Então, a gente está falando sempre de proposta, alcançando resultados e, durante o processo, imprevistos. Tudo aquilo que não estava previamente descrito e que ocorreu e, portanto, interferiu nos resultados, interferiu no passo a passo para o desenvolvimento. Seja em relação a escolhas metodológicas, seja em relação à abordagem, seja em relação à dificuldade para conseguir materiais, tudo isso precisa ser levado em consideração.
A segunda parte é a relação quantidade, qualidade e tipo de referências citadas. Independente da quantidade de páginas, quando a gente fala em tipo de referências citadas, a gente está dizendo o seguinte: em um trabalho científico, você precisa relacionar, citando de forma direta ou indireta, todos os autores que você pesquisou que contribuem para o seu trabalho. Seja contribuindo porque se assemelham, seja contribuindo porque embasam, seja contribuindo porque distinguem. São distintos, são diferentes da sua abordagem. Ok? Então, a gente está falando em referências que embasam, que se assemelham e que são distintas àquilo que você propôs. Quando a gente pega, mais uma vez, na seção de referências, por exemplo, e verifica, primeiro, uma disparidade em relação à cronologia, ou seja, poucas referências de determinada década e muitas referências de determinada outra década. Isso apresenta algo que gerou, que é decorrência dos imprevistos. Algo que não estava previamente definido. Quais eram as referências que seriam estudadas, quais eram os trabalhos que seriam estudados. Além disso, quando a gente pega um capítulo com 2 referências, um capítulo com 15 referências, isso pode se relacionar à característica do capítulo, uma fundamentação teórica, uma discussão relacionada a um autor específico, mas também pode se relacionar à qualidade e profundidade de busca que o aluno, que o autor teve para chegar a esses resultados. Até esse momento, nós não estamos discutindo área de pesquisa, assunto de abordagem. O que nós estamos fazendo é avaliar informações e dados que já estão disponíveis num trabalho, num texto, para verificar a qualidade desse trabalho e a congruência entre aquilo que foi proposto e aqueles que foram os resultados obtidos e apresentados no final. Logo, algumas diversas perguntas que podem e devem ser feitas numa avaliação de trabalho se relacionam muito a esses tópicos que estão sendo colocados aqui. Reparem que, até esse momento, nada específico da área de conhecimento do trabalho foi discutido. Uma outra questão é em relação à profundidade de abordagem. Ignore o tamanho. Vamos considerar 2 capítulos, cada um deles com 10 páginas, com exatamente a mesma quantidade de referências ou algo muito próximo. A profundidade da abordagem, de discussão dos conceitos, de relacionamento entre os conceitos e de associação entre os termos que estão sendo discutidos naquele capítulo e os termos que estão presentes no título do trabalho, em toda a proposta do trabalho, vão fazer uma diferença muito grande. Se a gente está falando de um capítulo com 10 páginas superficial e um capítulo com 10 páginas que aprofunda a discussão, a gente está, mais uma vez, falando num desbalanceamento. E esse desbalanceamento pode, por exemplo, representar que o autor tem um conhecimento muito grande da área 2 e um desconhecimento da área 1. Por isso, ele se sentiu mais confortável de escrever mais sobre a área de domínio dele e escrever menos da segunda área. É importante, em relação ao balanceamento, que vocês tenham uma noção muito clara das escolhas que foram tomadas no trabalho de vocês, das decisões que foram realizadas. Afinal de contas, existe algum problema o seu trabalho ter um balanceamento proposital? Ou seja, o capítulo 1, 2 tem o mesmo tamanho ou aproximado, diferença de 2, 3 páginas entre eles,
E o capítulo 3 de Estado da Arte é muito maior do que os outros dois. Isso representa uma decisão. E essa decisão tem que ser proposta. Tem que estar na proposta, no intuito, no objetivo do trabalho, naquilo que esse trabalho visa apresentar. Conseguiram compreender até aqui? Esse é um vídeo curto, onde a gente vai discutir o balanceamento em relação àquilo que foi pensado antecipadamente no projeto, tentando identificar, enquanto leigos, quais foram os imprevistos e quais foram os impactos desses imprevistos no resultado. Fica aí uma dica. Verifique alguns desses critérios de balanceamento, inclua diversos outros aqui, quantidade de imagens, quantidade de tabelas, profundidade de discussão, profundidade de abordagem, profundidade de décadas que estão sendo pesquisadas. Investigue a fundo a parte mais clara do trabalho e depois você passa para a leitura, você passa para a análise mais de escrita e de posicionamento desse aluno, desse autor. Não precisa ficar com neurose em relação a essas questões. Agora, você precisa saber que o balanceamento é importante pra caramba e que quando você coloca uma estrutura no seu trabalho que está com um balanceamento tendencioso para uma abordagem ou para outra, isso precisa ter uma resposta pronta de que foi uma decisão segura e de que foi algo pensado previamente, para que a gente não tenha qualquer surpresa em relação à qualidade do trabalho, em relação às decisões que foram tomadas. Lembrando que não existe fórmula mágica. Existe, inclusive, a adaptação da estrutura do trabalho para cada uma das áreas, para áreas diferentes, para pesquisadores diferentes. O que a gente precisa se preocupar é em defender e estar ciente das nossas decisões e das nossas escolhas. Fiquem à vontade para fazer comentários, para compartilhar esse vídeo e muito obrigado por assistirem até aqui.